Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. No Fala Carlão de hoje, você acompanha o sucesso da pesquisa Percepções sobre o Agro e tudo o que ela traz de bom e até de alerta para o agronegócio brasileiro. É agora, aqui no seu programa Fala Carlão! Outro dia, conversando aqui com o Sérgio Dezen, eu pedi para o Sérgio, ele estava falando de como, das pesquisas, dos números, das grandes culturas lá, eu pedi para ele fazer um desenho. Eu vou pedir, e ele fez um desenho, achei muito bacana, mas eu vou pedir para você também fazer um desenho, porque às vezes essas palavras, esses cargos, eles saem da boca da gente muito fácil, secretários de política agrícola. Mas o que vem a ser o secretário de política agrícola? Qual que é o seu dia a dia lá na secretaria? Então, nós temos lá, quer dizer, como no âmbito da Secretaria de Política Agrícola, né, temos alguns pilares, né? A gente tem uma diretoria que é de comercialização e abastecimento, ela olha e supervisiona a questão da política de garantia de preço mínimo, né? Então toda a questão da decisão da PGPM, da execução da PGPM passa pela análise dessa equipe, que vai também de A a Z, né? Porque é impressionante, são todas as cadeias param lá numa equipe. O PGPM, o que é? A política de garantia de preço mínimo, né? Então é aquela política, né, que está referendada, que no momento que os preços caem abaixo do nível de mercado, o governo entra, antes entrava comprando, né? Atualmente existem os leilões, as opções, né, para você poder fazer exercer a PGPM. O outro segmento, é o segmento que todo mundo conhece, que é o Plano Safra, né? Então é o DEFIN, que a gente chama lá, o Departamento de Financiamento à Produção Agrícola, e nele está uma equipe que exatamente delineia, né, o contorno e acompanha do Plano Safra, né? Mas hoje a gente criou lá, inclusive, uma coordenação muito importante, que a gente está vendo como é que está fomentando demais, que é olhar a parte das finanças privadas e sustentáveis. Então, já é um olhar, eu diria, moderno aí para em cima de para onde está indo. Temos uma outra área também não menos conhecida e também super importante, que é o Departamento de Gestão de Risco, onde lá se conduz o programa de subvenção ao seguro rural, né? Então a política de seguro está lá, a questão toda de risco, a coordenação junto ao ZARC, né, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, né, que dá todo o embasamento, e temos também um departamento que é de análise econômica e políticas públicas, onde lá sai, né, o valor bruto da produção agropecuária, saem as projeções da pecuária de 10 anos, né, e uma série de outras análises que dão suporte a todas as políticas. Então, eu diria que temos, e não poderia esquecer, a coordenação das câmaras setoriais, né, que temos aí quase 40 câmaras setoriais, né, também de A a Z, trabalhando ali, pelo menos secretariando, né, eu diria, um espaço onde o setor privado, onde a cadeia produtiva de cada um dos setores, ele entra, né, e a gente lá está fazendo essa interação constante com o setor privado. Ô Paulo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Eu que te agradeço, Carlão. Escuta, eu já vou logo direto. Você no começo falou que a gente estava diante de boas notícias, de alguns puxões na orelha e de oportunidades. Então eu queria que você a minha pergunta está resumida nessas 3 colocações aí. Excelente, porque quando eu abri a apresentação, eu falei justamente isso. Eu falei, olha, essa é uma apresentação de 45 minutos, se alguma informação tem que ficar, essa é a principal. Nós fizemos o que a gente chama de clusterização, que é dividir em segmentos, identificar segmentos dentro daquela amostra, e nós identificamos 3 segmentos. Basicamente um segmento que é próximo e favorável ao agro, então ele tem um envolvimento maior, ele tem uma percepção melhor do agronegócio e, de maneira geral, ele também é um segmento que tem pessoas da família ou amigos muito próximos que moram e trabalham no agronegócio. Eles são 43% da população. 24% é neutro e ele pode pender tanto para um lado quanto para o outro. Agora, um ponto de alerta muito importante é que 33% da população vê o agro com maneira mais desfavorável e ele é distante.
de fato, a gente viu que uma das características desse segmento é que a grande maioria deles não tem ninguém da família envolvido com o agro. 73% não tem. Então, ele está mais distante da realidade do agro, seja por morar em regiões urbanas, e ele está mais distante do agro também porque ele não tem esses laços sociais com o agro, essa distância social do agro. E dentro desse grupo, 51% desse grupo é formado por jovens de 15 a 29 anos. Então, essa informação é muito importante porque ele é seu consumidor do futuro. Né? Sim. Então, você precisa entender por que ele tem essa percepção do agronegócio e atuar com comunicação para entender e comunicar para ele as preocupações que ele tem. Porque, normalmente, você tem que ter conhecimento, conhecimento gera confiança e mais para frente confiança leva à admiração. Você falou também que vocês, como organizadores da pesquisa, não fizeram nenhum julgamento das respostas. Agora cabe, eu acho, às entidades, enfim, a todas as entidades envolvidas no agro, a realmente fazer esse julgamento, pensar em como essa informação que eu considero uma verdadeira bússola aí da direção a ser seguida, porque na verdade é preciso urgentemente reverter esse quadro que é bastante preocupante, onde os nossos consumidores do futuro estão dizendo que não nos admiram, né? Isso que você falou é muito importante, né? E a gente fez essa ressalva. Nós estamos mensurando as percepções. Nós não fazemos julgamento de valor sobre a percepção. Não é legitimar uma percepção deslegitimizando outra. Talvez a autoestima do produtor rural brasileiro não seja não seja tão grande, porque a gente vê muito essa conversa de que a cidade não nos entende, e a pesquisa mostrou isso diferentemente, né? Eu queria que você começasse por aí. É verdade. Hoje nós vimos 3 grandes blocos de informação. O primeiro, nós trouxemos boas notícias, que é exatamente isso. Mudou todo o pensamento que se tinha de que o agro não era valorizado, de que o agro era mal visto, e não é isso. O segundo grande bloco são, efetivamente, oportunidades, janela de oportunidades que a pesquisa nos mostrou. Oportunidades de nos comunicarmos, de falarmos com a sociedade urbana. E o terceiro são alertas, são pontos de alertas. Ou seja, nós temos um grupo muito grande na sociedade. É o menor grupo hoje, mas é um grupo que faz muito barulho, que são os que têm propensão a ser detratores. Embora menor, neste grupo estão os que mais gritam, os que mais fazem barulho. E aí faz parte do nosso trabalho como setor, como cadeia produtiva, unir todos e fazemos um trabalho de conquista, não é um trabalho de conversão. E aí você falou um negócio que eu acho que essa pesquisa, já tenho falado aqui nas entrevistas, que ela vai funcionar como uma bússola para todos nós, né? Ou seja, ela apontou onde estão os pontos de atenção que a gente precisa dar. E aí você falou um negócio que eu achei muito bacana, que é uma coisa que eu acredito. Em vez do campo vir para a cidade, a gente levar a cidade para o campo. Eu acho que essa é a solução. Como fazer isso? Olha, de novo, é um trabalho que tem que ser integrado com todos que participam do setor. Envolvemos associações, a indústria, autarquias do governo, enfim, acionarmos aí o Ministério do Turismo, por exemplo, as secretarias do turismo, incentivar para que a sociedade efetivamente conheça o trabalho de um produtor, o trabalho que é realizado no campo, que é exatamente para mudar um pouco essa mentalidade que foi criada ao longo dos anos. Hoje, nós temos um número muito grande de pessoas na sociedade urbana que nunca viram uma vaca, nunca viram uma plantação. Se viram uma plantação de feijão, foi só no copinho com algodão. Então, não é possível você ter uma boa percepção de um setor que hoje é a locomotiva do país sem que você conheça. Então, é necessário conquistar. E a conquista vem do conhecimento, da familiaridade, da aproximação. Não temos que ser proativos. Nós temos efetivamente que botar a mão na enxada e fazer exatamente o que os produtores nos ensinaram. Sermos persistentes, trabalharmos
para colhermos os frutos a médio e longo prazo. E agora? Como é que é o dia seguinte disso? Muito bem, esse é um projeto que ele tem 3 fases. Ele foi desenhado sob 3 fases. A primeira é o diagnóstico, que foi tudo isso que nós vimos. O segundo é o planejamento. Nós já começamos, que é efetivamente, a partir de todas as informações que colhemos, desenharmos as estratégias, os planos de ações, e, de novo, pensando em curto, médio e longo prazo. E a terceira fase, o terceiro pilar, é efetivamente a implementação. Neste momento, nós estamos entrando, a partir de agora, na fase de planejamento. E aí, convidamos toda a cadeia produtiva a nos acompanhar nessa questão do desenho do planejamento. Então, nos próximos dias, nós começaremos a conversar com as associações, com os veículos de comunicação, como o teu, e, enfim, os colegas, para que a gente efetivamente desenhe essa estratégia para irmos depois para o próximo passo, que é a implementação. E a gente tem boas notícias e também a gente tem alertas importantes. O que você achou aí do resumo? Achei ótimo. Carlão, o Ricardo, o Paulo, junto com o Adão Cabral, fez um belíssimo trabalho e com uma equipe excepcional. 80% das equipes são mulheres. Olha que bacana. A mulher realmente sendo protagonista do processo. Muito importante. Nós, agricultores, sabemos que o nosso agro, como a sustentabilidade, com o maior código florestal rígido do mundo, nós sabemos que nós realmente produzimos com sustentabilidade, com responsabilidade. Mas isso precisa ser demonstrado. Isso demonstrou na pesquisa que os jovens estão realmente interessados no processo como um todo, para que possa conhecer eficazmente. E como você sabe, os jovens hoje estão querendo voltar para a propriedade rural. Antigamente a gente saía da roça, eu saí da roça para não voltar. Agora, se o nego não sair da roça, ele não fica na roça, né? Verdade. Então, hoje nós estamos com conectividade, nós estamos com identificação geográfica, hoje nós temos assistência técnica gerencial pelo Senar, nós lançamos agora, sexta-feira, o agente local de inovação, que também vai na propriedade para diminuir os seus custos, aumentar a sua lucratividade. Então, essa pesquisa veio demonstrar que o brasileiro sabe o que o produtor produz, sabe que o produtor produz com qualidade, sabe que o produtor não é desmatador. O produtor é amigo do homem da cidade, que produz com qualidade. O nosso produto tem qualidade. E o nosso produto, se você for analisar no mundo, o nosso produto ainda é um dos mais baratos do mundo. O que aconteceu é que a pandemia acabou com o estoque de alimento do mundo, não foi só do Brasil. Então, essa pesquisa é uma estratégia importante. Você será fundamental nela, porque você precisa realmente demonstrar para os nossos cidadãos a importância dessa pesquisa, e essa pesquisa vai trazer a união do setor urbano com o rural, para que nós possamos sustentabilizar o processo, criar valor agregado no produto, para que nós possamos fazer as pequenas agroindústrias e essa pequena indústria levar esse produto mais barato para o nosso consumidor, para a nossa segurança alimentar brasileira e a segurança alimentar do mundo, que tanto vai precisar. Como você sabe, a FAO solicita que o Brasil faça uma produção de 40% a mais até 2050. Então, nós temos muito a fazer sem derrubar uma árvore. Porque eu estava dizendo, e você me permite, hoje nós, produtores rurais, se nós tirarmos uma árvore da nossa fazenda, o que acontece? Nós temos 2 processos no outro dia, ou no mesmo dia. Um criminal e outro uma multa violenta. Então, o produtor, ele não desmata. O produtor produz com qualidade e realmente conserva o meio ambiente. Olha só que bacana, hein, gente? Muita notícia boa, a autoestima do agro melhorou muito e com certeza a gente tem aí uma bússola para a direção das nossas próximas mensagens para a comunicação do agro. Fique atento, um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta no nosso próximo programa. Valeu! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.